Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje vamos falar de algo que não falamos há algum tempo, mas sempre mencionamos, que é Motu, Masters of the Universe. Motu é vida. Então trouxe algumas coisinhas, trouxe quadrinhos que chegaram, trouxe coisinhas aqui que eu ganhei de presente e também vamos falar de Tubarão. Começando então com Tubarão. Então essa linha aqui é uma linha da NECA que chama Toon Terror, que é uma linha, vamos falar assim, são os minicôs da NECA, mas todos voltados a personagens de terror. Então já tem algumas waves, isso tem chegado no Brasil pela Pizzy Toys. Primeira wave veio com um precinho bacana, são bem simpáticos, vamos falar assim, são simpáticas as releituras dos personagens de terror. Depois a coisa começou a ficar meio cara e, bom, ficaram meio caros. Eu não tinha comprado nenhuma dessas figuras até recentemente, apesar da mão coçar muito para pegar. Porque eu já tenho as outras da NECA, se não começar mais uma linha e é sempre tem um problema de financeiro, tem um problema de espaço, mas é uma linha muito, muito bonitinha. E eu me deparei com isso aqui na Concept Store, lá na Iron Studios, da última vez que a gente foi gravar, me deparei com esse tubarão do filme Tubarão. Então, eu lembro, o que existe de tubarão que eu vi pessoalmente já. É um diorama, vamos falar assim, da McFarlane, que tem o tubarão atacando o barco, e recentemente vi lá o protótipo do tubarão da Iron Studios. Então, também baseado no filme, enorme, 1:20, algo que ocupa muito espaço e vai custar caro, mas para os fãs certamente vale muito a pena. E o da McFarlane, a impressão que eu tenho, que foi quando foi lançado há muitos anos atrás, que ele está um pouco, vamos falar assim, a escala entre o barco e o tubarão está um pouco distorcida. Eu preciso reassistir o filme para ter certeza disso. Mas não tem mais nada. Gosto do filme, apesar de ter assistido há muito tempo, inclusive as continuações e derivados aí de Tubarão. Bom, e aí eu vi isso aqui pela linha Toon Terrors lá. Então, vamos falar assim, é uma solução simples, mas que cabe na prateleira, fica bacaninha. Então, começar pela caixa aqui. A caixa não tem nada demais. Atrás tem aqui o cinema, a parte de trás, os fundos do cinema. Tá? Então, eu acho que é a maior peça, é a maior figura dessa linha Toon Terrors que saiu até agora. A caixa a gente já sabe, vai pro lixo. E dentro da caixa, deixa eu dar uma afastadinha aqui nos Motus, que a gente vai falar depois. Ele vem com um fundinho para você tirar fotos e outras coisas. Então no fundo aqui tem os restos lá do barco, da Orca, que era o nome do barco. E você, com esse fundo aqui, isso aqui te possibilita fazer algumas coisas. A primeira é pegar aqui o personagem, que eu coloquei dentro da boca do tubarão inicialmente, o rosto bem legalzinho, viu? Ele vem com a lança e com o facão. Ele é semi-articulado, vamos falar assim, as mãos mexem, o pezinho também você consegue colocar em pé. E aí você pode colocá-lo aqui em cima do resto do barco. E consegue colocar o tubarão aqui como se estivesse atacando ele. Então, como no final do filme. O tubarão é um destaque muito grande, obviamente, vamos falar assim, é o protagonista aqui desse negócio, mas a solução que deram é muito, muito legal. Primeiro que só a cabeça dele está para fora, mas ele tem uma baita bocarra, onde se você quiser você consegue colocar o personagem dentro da boca dele. E aí fica, eu acho que isso aqui dá um tchan, fica bem bacaninho. O fundinho também vai pro lixo. Mas isso aqui fica muito, muito legal. E mesmo vocês vendo, mesmo sendo uma linha, vamos falar assim, diferente, um pouco distorcida, com um design meio cute, vamos falar assim, ficou muito legal, representa muito bem a franquia e o tubarão passa tranquilamente como o tubarão, vamos falar assim, regular, o tubarão real. E ele ainda por cima, quando ele está com a cabeça para fora, você pode posicionar a barbatana aqui atrás do jeito que você quiser, de forma que é como se ele estivesse saindo
parte a parte frontal dele e ainda um pedaço da barbatana. Então você pode deixar com ou sem, você consegue posicioná-la como você quiser, se ficar muito longe também fica muito distorcido, mas fica muito, muito bonitinho. E de novo, uma solução simples que não ocupa muito espaço. Eu já vi alguns customizadores fazendo, eu vi até um rapazinho da Patin Studio, eu acho, ele fez a cabeça do tubarão para fora, ficou bem bonitinho, mas eu acho que essa solução aqui, para quem gosta da franquia, da licença e não tem nada, funciona perfeitamente. Eu fiquei muito feliz, provavelmente não terei algo do tubarão tão cedo, porque isso aqui representa tranquilamente aí. E com essa bocona dá para botar muitas outras figuras aqui dentro, né? Olha que legal de frente. Mas, ok, o tubarão fica aqui no cantinho. Ganhei do nosso amigo Kiko Sgroglia, que estava lá presente na última gravação na Concept Store. Sempre muito gentil, a gente sempre dá risada contando enredos do nosso maluco cotidiano, seja no meio dos colecionadores ou no profissional, porque o que eu mais tenho é gente louca orbitando o meu cotidiano, e eu fico feliz que não seja só eu, que o problema não seja só comigo, mas tem de gente doida e maluca aí. Mas ele me deu esse trono do Hordak. Esse trono não é um trono, vamos falar assim, oficial, licenciado, ele é feito por uma empresa que chama Nerd de Bigode. Ele faz outras coisas relacionadas a Motu, já fez um Thunder Tank, fez Granamir, fez o trono do esqueleto, fez os bots do esqueleto, está fazendo um castelo de cristal. Então é um cara que está engajado aí no 3D, aparentemente gosta muito de Motu, e ele fez esse trono que vocês podem ver que assenta perfeitamente o Hordak baseado na linha Filmation. Esse aqui é o da Super 7. Então ficou bem legalzinho. Aqui no fundo do trono você tem o símbolo da Horda, algumas coisas aí que vale a pena comentar. O presente é bem legal, viu, Kiko? Muitíssimo obrigado. Agora, você consegue ver aqui que o trono foi impresso na própria cor, então não tem pintura, e vem todo desmontadinho, que isso também você encaixa, fica meio troncho e tal. Então eu meto o Super Bonder tudo, colei o trono, então agora ele está totalmente montado. Atrás ele não tem nada, então ele não tem nenhuma impressão, mas não tem nenhum adesivo, nada, é só um espaço preto, vamos falar assim, uma face preta. E, de novo, funciona muito bem com esse Hordak. Aí você fala, e o Hordak Origin, será que funciona? Aí é um problema. Por quê? Todas essas figuras da Mattel, sejam Origins, sejam Classics, sejam Club Grayskull, da Super 7, etc, etc, tem um problema para sentar. Aí você fala assim, puxa, mas é por causa da articulação? Tem a ver com a altura também do trono, tal, mas não é só isso. Ele tem... Todas as figuras têm problema com a capa. Então a capa, como a capa não é de tecido, ela não encaixa perfeitamente no trono. Então a mesma coisa, vai como exemplo, até a feiticeira do Origins lá não senta direito no castelo de Grayskull, até mostrei isso quando apresentamos o castelo aqui. Então, mas para você que tem um Hordak sem a capa, aqui ó, fica perfeito, muito, muito legal, tá? Tem uns defeitinhos de colagem e tal, mas isso não interfere em nada para mim. Talvez para alguém mais sensível a isso, que tenha toque, talvez fala, bom, é um coisinho de cola aqui, mas não é isso que me incomoda. Então, muito, muito legal, Nerd de Bigode, parabéns aqui, bem legal a ideia. E eu aproveitei o Hordak para trazer aqui mais algumas versões Classics que duas delas aqui estão customizadas, né? Eu troquei a cabeça e fiz um jogo aqui. Esse aqui, do lado direito e do meu lado esquerdo, são os Horde Prime. São os caras que mandam em tudo lá na Horda. Então, que tem origens diferentes aí nas histórias e dependendo da mídia onde eles são apresentados. Então, na linha Classics, por exemplo, o Horde Prime é o pai do Hordak, que depois dá a entender que ele foi assassinado pelo Hordak e por isso que ele tem a mesma cara do Hordak. Essa versão aqui, Classics da Mattel, ele vem inclusive com um capacete para você esconder o rosto se você quiser, mas
ele ficou tanto tempo ele ficou tanto tempo com o rosto escondido aqui na coleção, que agora eu deixo ele desmascarado. Então, essa aqui é a versão Classics, também vem com mão extra e também, se eu quisesse sentá-lo no trono já não daria, porque a capa é semi-flexível, é uma borracha dura, não dá para sentar, a não ser que eu tire a capa dele. Porém, o mesmo Horde Prime, nos quadrinhos lá europeus, ele tem uma cara diferente, ele não tem nenhuma relação de parentesco com o Hordak. Então eu peguei meu Hordak Classics e coloquei a cabeça desse Horde Prime que vem junto com esse Horde Prime Classic, ele vem com duas cabeças. Eu acho que vinha junto, não tenho certeza se era essa cabeça que vinha junto, mas eu não lembro com que figura ele vinha, mas a verdade é que eu usei o corpo do Hordak Classics e fiz ele aqui, isso é uma outra versão do Horde Prime. Lembrando que o Horde Prime também, você vê, uma outra versão agora que eu lembrei, She-Ra do Netflix. O Hordak não é filho, mas é um clone, vamos falar assim, é um clone com personalidade própria do Horde Prime. E ele foi um clone rejeitado, vamos falar assim. E por último, eu peguei a cabeça do meu Hordak Classics. Quem fez essa customização há muitos e muitos anos foi o Léo Custom, quando ainda não tínhamos um Hordak Filmation. E aí eu acabei colocando neste corpo aqui, personagem bucha, mas por quê? Eu lembro muito do desenho da She-Ra, da apresentação da She-Ra, quando o Hordak e o esqueleto roubam a Dora lá do palácio e levam para Etéria. E ele está usando uma armadura, então ficou muito parecido. No desenho não tem a capa, mas eu gostei muito da solução. Apesar do pescoço aqui estar com cor de pele, não dá para ver de frente, então vai ficar desse jeito na coleção por enquanto. Lembrando, nos quadrinhos, quem rouba a Dora é o esqueleto que volta no tempo e leva lá para o Hordak. Então, é uma história bem legal, nesses quadrinhos da DC Comics. Recentemente tivemos algumas novidades no mundo de Motu. Entre elas, filme pelo Netflix. Então parece que dessa vez vai sair, já tem o ator, já tem gente que nem assistiu, já saiu o anúncio, já sabe que é ruim, né? Ele consegue mandinar, tem canais aí que já falaram que é uma porcaria o filme, isso é sem ver nada, acho bonito isso, eu queria ter essa visão do futuro, né? Visão além do alcance, mas tá bom. Revelation, não temos notícias, eu ainda acho que não terá continuação, espero estar errado. E em relação às figuras, né? Então muita gente aguardando o Web Store, dessa wave, a última wave que chegou no Brasil. Aparentemente esse Web Store não vai chegar tão cedo, a Mattel teve um problema, e não é a Mattel daqui, é um problema na Mattel lá de fora, tá? Então vai ser um pouco mais difícil. Vocês que querem o Web Store, aí Origins, provavelmente vão ter que comprar lá fora. E na linha Revelation, que era para chegar em setembro e depois em dezembro, estamos aqui em fevereiro, nada. Acabei comprando ontem, claro que não chegou, deve chegar daqui a uns 15 dias. Comprei o Faker e comprei o Scareglow na BBTS. BBTS é uma loja americana. Antigamente, até uns tempos atrás, tudo era tributado. Descobri alguns amigos que estão comprando na BBTS e não estão sendo tributados. A BBTS agora está com um frete econômico, dependendo do tamanho da figura, de $8 só. Diz que boa parte passa batido sem tributação. Então, por experiência, comprei novamente o Faker, porque o Faker eu não tenho na linha Classics e ficou caríssimo. Hoje em dia você pega Faker, sei lá, Scareglow. O Scareglow você pega R$1.200, R$900, uma figura luz e tal. Então, comprei o Scareglow Revelation, já que a gente não tem ainda nenhuma informação aqui no Brasil para colocar junto com meus Classics. E peguei o Faker porque a mão coçou naquele momento, aquela caixa bonita, tal, Revelation. Bah, vamos ver o que acontece aí, se chega tudo direitinho, e aí se chegar farei o vídeo para vocês. Por último, comentei antes aqui no canal dos quadrinhos. Alguns quadrinhos de He-Man e os Mestres do Universo que foram lançados alguns anos atrás
estão chegando no Brasil. Então já tivemos uma HQ fininha, que é o primeiro crossover de He-Man e Superman. Então foi lançada nas mini comics, teve gente, custa R$ 9,90 na banca, bem fininha, divertidinha, porém um pouco datada, porque aquilo ali foi lançada nos anos 80, então tem gente que falou assim, achei o enredo fraco. Aquilo ali foi feito nos anos 80 para vender boneco, para vender HQ, então não era para adulto, não existia o colecionável, o action figure, o figure e tal, a obra de arte, o investimento. Aquilo ali era para vender brinquedo. Então, você que gosta de He-Man, os Mestres do Universo e Superman, baratinho, você vai se divertir. Você que mais ou menos não tem o hábito de ler ou não consegue se colocar no momento histórico de quando aquilo foi lançado, passe por essa. Segunda HQ, aí, o segundo encadernado que foi lançado, e eu tenho aqui em inglês, já mostrei, é esse Masters of the Multiverse. Do que eu vou mostrar, essa aqui é a versão em inglês, tá? Eu não comprei a versão em português, porque vi na banca um dia, estava de bicicleta, não dava para carregar. Do que eu vou mostrar hoje é a história mais legal do que está chegando aqui no Brasil, porque conta a história do multiverso, isso é, num dos universos do multiverso, o Keldor não virou esqueleto. O Keldor é um cara bacana ali, adolescente, está sempre aprontando, e o He-Man, o anti-Eternia He-Man, é o cara do mal. Isso é, em todos os universos do multiverso, segundo as HQs, He-Man sempre ganha. E nesse caso aqui, o He-Man é um vilão que almeja poder, almeja controlar todos os universos. Então ele vai pulando de universo em universo para roubar lá o poder de Grayskull e as espadas de todos os He-Man, de todos os universos. Então é algo muito, muito legal para quem gosta de Motu, e eu fiquei muito feliz quando li isso aqui, porque quem acompanha o Keldor, que é o salvador da pátria, antes de virar o esqueleto, nessa história, é o He-Man de 1987 do filme. Temos o Keldor, temos o He-Man lá do jogo de iPhone. Ele encontra também, o Keldor encontra o He-Man das Novas Aventuras e a sua versão, o esqueleto também, onde a nave se chama Eternia, onde eles estão no espaço, encontram a versão da DC Comics, encontram a versão 2002, encontram também a versão das mini-comics, onde são duas espadas, né? Como na linha Origins, no começo, quando começou a chegar aqui, o pessoal perguntou, por que é meia espada? Então, vem das mini-comics. E por último, também encontram a sua versão do desenho animado da Filmation. Então, bem legal. Essa aqui é muito, muito recomendada para você que gosta de He-Man e os Mestres do Universo e acompanha esse universo, mesmo que um pouco distante nos últimos anos. Segunda coisa que foi lançada, eu tenho em inglês e hoje comprei em português. Injustiça versus Mestres do Universo. Injustiça, para quem não sabe ou para quem não lembra, o Injustice é aquele jogo de porradaria com personagens da DC, que resultaram em histórias em quadrinhos que são bem legais. Se você acompanhou desde o começo, não parece, a história não parece inicialmente tão legal, mas o desenrolar é muito legal, abrange praticamente todo o universo da DC Comics. E o resumo nesse universo Injustice, o Coringa faz com que engana o Superman, faz com que ele mate sem querer a Lois Lane e destrói Metrópolis com uma bomba atômica. Instaura um regime no mundo inteiro para controlar o mundo todo. E em algum momento nessa história, especialmente entrando no Injustice 2, no segundo jogo, nos quadrinhos aí, baseados aí nessa história do segundo jogo, o Superman está reinando, inclusive com a tecnologia do Brainiac. E o Batman vai para a Eternia para pedir ajuda do He-Man e tal. Então, vamos falar assim, a história é bem divertida, obviamente é muito mais aproveitada para quem está acompanhando o universo Injustice, porque pega a história no meio do caminho, e no caso de He-Man e os Mestres do Universo, também pega uma história meio no meio do caminho, com o Faker, que a gente falou agora há pouco, mas dá perfeitamente para entender. Tem pessoas que não gostam muito desse traço do desenho, eu gosto muito, especialmente na próxima HQ aqui que eu vou mostrar.
Então isso aqui também chegou em português, uma boa história. Darkseid chega em Eternia, quer tomar lá a equação antivida que está dentro do castelo de Grayskull. É um baita crossover, tem batalhas épicas. É claro que nessas histórias de crossover o enredo tem que ser desenvolvido rapidamente, então não espere algo épico de enredo, mas vamos falar assim, uma leitura muito prazerosa, especialmente para quem gosta de DC, especialmente para quem gosta de Injustice e quem gosta de Masters of the Universe. Então, menos recomendada, vamos falar assim, que o Multiverse para as pessoas que chegaram de paraquedas agora, mas também divertido e não tá, acho que custa 50 e poucos reais, 57. Inclusive, se eu comparar com a versão americana, eu tenho a impressão que a versão americana é um pouco mais grossa, lombada, mas a qualidade da impressão, talvez o papel seja até melhor que a americana. O mesmo vale para o meu Masters of the Multiverse, que o meu é papel, parece um papel jornal. Então, vale muito a pena. Agora que eu vi as capas atrás são um pouco diferentes, a contracapa, as gravuras são diferentes, mas tá aí, uma recomendação. E por último, temos aqui crossover de He-Man e os Thundercats. Isso aqui também saiu há alguns anos. Eu tinha a versão em inglês, vamos falar assim, o encadernadinho em inglês que eu dei de presente, eu acho que foi para o próprio Kiko, que eu citei no começo. E para quem comprou, ou para quem tem o ônibus de He-Man e os Mestres do Universo, essa história de He-Man e os Thundercats, He-Man vs Thundercats, Masters of the Universe vs Thundercats, está aqui dentro do ônibus. Então, se você tem o ônibus, pretende comprar ele, tal, não precisa comprar isso aqui, porém o ônibus só em inglês. Eu espero muito que seja um baita sucesso a venda desses quadrinhos aqui no Brasil, porque a Panini, há muitos anos atrás, começou a lançar esse arco aqui, desistiu no segundo encadernado, que inclusive era um crossover com a Liga da Justiça, e não deu continuidade mais, então. E aqui, esse enredo todo da DC, que resulta lá no Eternity War, que são 2 encadernados, dos quadrinhos, eu acho que esse Eternity War, não o começo, ele começa brando e tal, mas a hora que chega nos 2 encadernados que estão aqui dentro desse ônibus, eu acho que são as melhores histórias de He-Man e os Mestres do Universo que eu já li. Então, é muito, muito legal. E ainda falando aqui de Motu e Thundercats, crossover muito, muito legal. Novamente, não espere aquele baita enredo elaborado, porque é um crossover. Todos os crossovers, como eu disse, tem que ter um enredo rápido para o negócio pegar, mas vale muito, muito a pena. Especialmente porque na questão do esqueleto, né? O esqueleto praticamente ele bebe lá o Mun-Ra, e o Mun-Ra atravessa o Adam, atravessa o He-Man com a espada. Ele, já dando spoiler, o He-Man morre, tá? Então as coisas aqui, a responsabilidade para resolver todo esse team-up, essa ameaça do Mun-Ra, mutantes e esqueleto, fica nas costas do Lion e dos Thundercats. O Lion chega a perder o olho aqui também. Então, uma história bem divertida, um crossover bem legal. Vale a pena, tem uma série de elementos para aqueles caras que conhecem muito bem o universo Motu. E no final tem aqui vamos falar assim, uma soma aqui, esqueleto e Mun-Ra viram um só. Então, lembra muito a questão do Skelegod e tal. Então, são esses, no final então temos 4 literaturas aqui em português de Masters of the Universe. Temos a animação CGI que continua, temos a notícia do filme. Eu acho que 2022 continua sendo um ano muito divertido para He-Man e os Mestres do Universo, para quem sabe aproveitar isso. Para quem só reclama, tal, eu também não gosto de tudo que eu leio, de tudo que eu assisto, mas eu estou muito contente dessa He-Man mania continuar aqui, não como nos anos 80, mas continuar gerando coisas bacanas aqui para nós. E para aquele que só resmunga, tal, inclusive vi
vi um canal aí também, meu Deus do céu, que o cara fala de bobagem, ele até falou que as figuras, quando foram lançadas na década de 70, pô, He-Man e os Mestres do Universo começaram a ser lançados no começo dos anos 80, então ele já falou bobagem assim, uma atrás da outra. Ele tem nome em inglês, mas você percebe, bom, ele não parece ser americano, né? Mas acho que é por isso que ele erra todas as concordâncias verbais e tal. Não, pode ser isso. Mas o que falam de bobagem, o que reclamam, etc., só para ganhar viewzinhos, likes, gostar ou não gostar, eu acho justo. Falar bobagem, às vezes eu falo bobagem, mas tem que ter um mínimo de vergonha, né? Mas continuamos aí. Espero que a gente se encontre muito em breve. Até mais, tchau, tchau.